Queria, em primeiro lugar, agradecer pastor Newton pelo convite e o Davi, que está liderando o Ministério de Empreendedores, pelo convite para estar aqui com vocês hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Eu queria, não sei se eu consigo, hoje eu não queria, não é uma pregação, hoje é um estudo, eu deixei a pregação para domingo à noite, pode ser? Queria falar sobre, esse glória a Deus é engraçado, né? Ainda bem que o senhor não vai pregar, glória a Deus. A minha pergunta é a seguinte: quantos que eu consigo convencer? Você vai tirar foto? Tira foto, capricha. Não, você já viu no boletim da igreja? Aparece lá assim: fulano de tal estava nos visitando. Mas ficou boa essa foto ou não ficou? Ficou bem melhor, está vendo, ensaiado. Qual é a chance de você sentar mais para frente? Tem lugar bem aqui na frente, tem lugar, tem no segundo banco, tem alguma chance? Vamos falar sobre empreendedorismo, vou escrever um negócio aqui, você vem aqui para frente, nós vamos conversar, não é uma pregação que você fica escutando, você tem que, acha um pedaço de papel para você copiar alguma coisa, pega uma caneta, ou então prepara o seu telefone para tirar fotos lá daquela tela, que nós vamos jogar alguma coisa que eu escrevi aqui, vai colocar lá, tá certo? Então, é uma palestra participativa, tá certo? Eu tenho o Sandro, cadê o Sandro? O Sandro está aqui, você tem um microfone, Sandro? O Sandro vai ser o meu leitor e meu ajudante, para nós termos certeza que estamos conversando. Então, eu vou começar, essa é um encontro sobre empreendedores. Então, vamos lá, fazer a primeira pergunta. Se você recebesse R$1 milhão, o que você faria com o dinheiro? Pode conversar com a pessoa ao seu lado, pode conversar. E aí eu preciso que o Sandro pegue o microfone e vamos ouvir as respostas. Tem mais algum microfone que pode ser usado? O que você faria? Estou falando sério, conversa com a pessoa ao seu lado, é um exercício sério. O que você faria com R$1 milhão? Vamos lá, conversa aí, o que vocês fariam? Tem mais alguém, Sandro, que pode te ajudar? Tem outro microfone? Tem outro microfone aqui? Aí tem, pronto. Você pode colaborar? Pega esse microfone e vai naquele meio lá assim. Pronto. Muito bem, vamos ouvir as respostas. O que você faria se você ganhasse R$1 milhão? Pô, levanta a mão. Vamos, gente. Aqui. Ah lá, tem uma pessoa ali que quer responder. Ali, pois não. O que você faria, meu amigo? O que você faria, meu amigo? R$1 milhão. Eu sou suspeito em falar porque eu sou seminarista do CTM Vida, mas o meu investimento seria em uma empresa para que eu pudesse ajudar missionários no campo. Então, o objetivo de ajudar missionário é um detalhe. O assunto aqui é sobre empreendedorismo. Então, você teria empresa de quê? Telecomunicação. Telecomunicação. Qual é o seu objetivo? Entendi. Qual é o seu objetivo em ter uma empresa? De telecomunicação, no caso? O meu objetivo em ter uma empresa. É isso. Para quê? Para mim poder investir no campo missionário. Isso, é verdade. Você tem que ter lucro antes, certo? Sim, sim. Tá. É só para esclarecer isso aí, porque tem gente que abre empresa, mas não tem certeza que quer ter lucro. Então, você quer ter uma empresa para ter lucro. Alguém faria outra coisa com dinheiro? Ninguém sabe o que fazer com R$1 milhão. Sim. Amém. Como eu já tenho empresa... Você já teve a empresa? Tenho empresa. Você tem empresa? Então, eu ampliaria a importação de tecidos para decoração. Qual é o objetivo principal? Olha, é ganhar dinheiro. Isso, ganhar dinheiro, tá certo? Ter lucro. Muito Obter bem. lucro. Muito bem, o que mais? Outra pessoa. Acho que não está funcionando. Tá. Bom, eu investiria em imóveis. 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 Tá bem, imóveis está bem aqui em Blumenau ou está baixo? Tá bem. Meu pai também já está no ramo há um bom tempo. Tá certo. Então, é isso aí. Então você compraria, mas para que você vai investir em imóvel? Para aluguel, investiria em casa kitnet, essas coisas assim, próximo a lugares como faculdade, enfim.
Ok, muito bem. Alguém terminaria de pagar a sua própria casa? Ou todas as casas aqui estão pagas? Alguém terminaria de pagar a sua casa ou não? Várias pessoas. Alguém daria metade do dinheiro para Deus? Tem várias pessoas que dariam metade do dinheiro para Deus, tá certo? Ou seja, o que é melhor, dar metade do dinheiro para Deus ou abrir uma empresa que vai gerar recurso e dar dinheiro para Deus durante muitos anos? É uma pergunta difícil, né? Porque o cara, é interessante isso aí. Porque você, às vezes, quando ganha dinheiro, quem não está acostumado a ganhar dinheiro, quando ganha, coloca a fundo perdido, entendeu? Desculpa falar desse jeito, mas dá para Deus, não é um fundo perdido, nós estamos dando para Deus, mas você dá para Deus e ele some. Ele some. Mas se você vai ser empreendedor, você vai fazer alguma coisa que dê lucro e continue. Essa pergunta, eu queria, né, se eu tivesse tempo, pegar esse pessoal mais jovem aqui e fazer entrevista de verdade, porque o pessoal jovem fala assim, bom, eu ia pegar um pedaço, fazer uma viagem, começa com a fundo perdido, sabe como é que é? Vou fazer a viagem para não sei aonde, viajar. Jovem, hoje em dia, tem uma crença, que se cair dinheiro na mão dele, ele precisa viajar. Ele precisa é um negócio que está aí nas redes sociais, etc., é a coisa principal, né? Quando você é mais velho, não. Quando você é mais velho, você pensa assim, não vou pagar ter minha casa própria, tem uma série de coisas. Mas R$1 milhão, muito bem. No Brasil, hoje, às 17 horas, eu entrei no Empresômetro. Empresômetro, existe? Está na internet. E descobri que existem 16 milhões de médias e pequenas empresas no Brasil. 16 milhões de empresas médias e pequenas desse Brasil. E eu também, brincando lá, clicando, hoje eu descobri que no ano de 2016, houve um aumento de quase 70 mil pessoas que ficaram milionárias no Brasil, chegando o total a 247 mil pessoas que são milionários no Brasil. Qual é a definição de milionário? A definição é a pessoa que tem a sua própria casa, onde ela mora, e tem mais $1 milhão, certo? $1 milhão, que seria hoje mais ou menos, vamos botar aí, 3,5 milhões de reais, certo? Então, se você tiver a sua casa e mais 3,5 milhões de reais em ativos, ativos significa o dinheiro que você tem no banco, mais uma casa, mais um terreno, mais o que você tiver, o prédio da sua fábrica, se você somar, você é um desses 247 mil milionários que tem no Brasil. Se você não tem isso aqui ainda, você não é milionário, tá certo? Mas é curioso que desses 247, 70 mil apareceram em 2016, no meio da crise. Como é que vocês acham que isso aconteceu? Uma cabeça empreendedora. Esse camarada aproveitou o momento da crise para criar algum tipo de negócio, ou aproveitar um negócio que ele já tinha e apareceu uma oportunidade, ou o negócio dele não sofreu com a crise e aí ele cresceu mais, mas a verdade é que teve 70 mil pessoas. Agora nós somos 200 milhões de pessoas, então 70 mil é nada, tá certo? Mas teve um grupinho que pensou como empreendedor. E esse grupinho promoveu crescimento para si, para suas famílias, para suas empresas. Muito bem. O que é empreendedorismo? Empreendedor. Aqui nós estamos falando sobre empreendedor. O que é isso? Qual é a definição? Então, de novo, eu fui na internet para descobrir, e aquilo que a gente já sabe foi o que eles disseram. É a pessoa que tem a disposição ou a capacidade. Eu achei muito interessante eles colocarem essas duas palavras, porque tem gente que está disposta,
mas não tem tanta capacidade assim. E tem gente que tem a capacidade e não está muito disposta. Então, ele falou, é uma pessoa que tem as duas coisas, a disposição e a capacidade de idealizar, ou seja, ele chegou a pensar, teve a ideia, idealizou, depois ele coordenar, depois ele realizou. Então, com essa capacidade, ele teve a ideia, coordenou os esforços e acabou fazendo a coisa acontecer. E com isso ele produziu o que foi aí seus projetos, né? Ou uma empresa de serviços, ou uma empresa de produtos, né? De alguma forma ele fez isso acontecer. Agora, ele faz isso gerenciando uma coisa muito importante que é risco. Todo empreendedor tem um grau de risco que ele tem que gerenciar. Então pensa assim, nossa, esse cantinho aqui podia ter como é que diz, um carrinho de pipoca. Aí o cara pensa, ele idealizou. Agora vamos coordenar. Quanto custa um carrinho de pipoca? Sei lá, R$1.200. Eu vou, compro o carrinho de pipoca, o fogareirinho, aquele negócio todo e tal, não sei o quê. Agora eu vou realizar. Eu peguei 1.200 emprestado com meu tio, porque eu não tinha o dinheiro, coloquei, fui na prefeitura, consegui uma autorização para eu ter o carrinho de pipoca aqui, coloquei o carrinho de pipoca ali e não deu certo. Ninguém, aquela visão que eu tive, aquela ideia que eu tive, que naquela esquina o carrinho de pipoca funcionaria, ele não deu certo. Não deu. Então ele correu um risco e ele perdeu. Não achou o lugar certo para fazer o seu negócio. Estava conversando com um rapaz do Rio de Janeiro, ele disse assim, que ele teve essa ideia de ter um carrinho. E aí ele, na igreja dele, ele olhou para a igreja assim e falou assim, quem que poderia trabalhar para mim? Né, ele pensando como empreendedor, quem poderia trabalhar para mim no carrinho de pipoca? E aí ele começou a olhar as pessoas que já estão aposentadas e que ainda têm saúde. E ele então chegou para um aposentado e falou para ele assim, o senhor gostaria de ter um carrinho de pipoca? Eu compro o carrinho de pipoca, eu ponho o carrinho de pipoca na sua mão, eu consigo a autorização da prefeitura, o senhor só tem que operar o carrinho de pipoca. E o senhor opera o carrinho de pipoca, a única coisa que eu quero é R$300 por mês que o senhor vai me pagar de aluguel desse carrinho. Só que ele fez isso com 10 carrinhos. Então ele fez um investimento de R$1.500 mais ou menos, em 10 carrinhos foi 15 mil, ele recebe 3 mil por mês, em 5 meses ele vai receber de volta todo o seu investimento, e aquela pessoa que está lá, o idoso, talvez não tão idoso, mas aposentado, que começa a fazer, tem a cabeça empreendedora, onde é que eu vou comprar um milho, onde é que eu vou fazer o carrinho, onde é que eu vou inventar, então tem 10 carrinhos num local, bairro muito grande, mas pobre da cidade. O cara vai comprar pipoca, entendeu? Ele não vai comprar uma coisa cara. Mas o empreendedor é esse cara que teve a ideia de que com um pouco investimento ele vai conseguir um retorno de R$3.000 por mês certinho na mão dele. Eu achei a ideia fantástica. Então eu vou tomar água e você conta para a pessoa que está ao seu lado quando é que você vai comprar teu carrinho de pipoca e tal, não. Conta para a pessoa ao seu lado qual outra história que você sabe de empreendedor que começou um pequeno negócio e deu certo. Eu vou tomar água, pode conversar com a pessoa que está ao seu lado. Muito bem, quem que contou uma boa história? Quem que contou uma boa história? Vira assim para mim e fala assim, ele contou uma boa história para mim. Alguém que teve uma boa história? Todas as histórias foram ruins. Alguém teve uma história
boa para contar? Você contou para a pessoa ao seu lado? Ela contou uma boa história? Leva o microfone para ele lá. Conta para nós. Pode ficar de pé. Conta para mim. Boa noite, a paz a todos. Eu trabalho numa importadora de instrumentos musicais, em Joinville, sou de Joinville. O meu patrão, ele trabalhava na Tupi, isso há muitos anos atrás, o dono da importadora. Ele foi demitido e um colega de trabalho ofereceu a ele uma moto que tinha parado lá. Não, pega minha moto e vai fazer dinheiro, você me paga quando puder. Ele pegou a moto, vendeu, comprou outra moto, vendeu, comprou e foi indo, comprou carro, enfim, chegou a ter uma grande concessionária, passou para o ramo, inclusive de distribuidora de combustíveis, enfim, outros empreendimentos. Hoje tem a importadora, que é uma das maiores do Brasil. Fantástico. Tá vendo? Começou com alguém que lhe deu uma oportunidade. E um detalhe, esse que emprestou a moto para ele, hoje é terceirizado, faz serviços para nós na área de informática na empresa. Tá certo. Não cresceu que nem o outro, né? Mas pelo menos deu oportunidade. Muito bem, excelente história. Queridos, nós falamos sobre, tudo que eu falei até agora parece assim, quando é que esse cara vai entrar na Bíblia? Nós estamos numa igreja aqui, né? Aí você fala de R$1 milhão e tal, não sei o quê, fala de empreendedor, conta a história da pipoca. Qual é a diferença, então? Vamos entrar na Bíblia. Qual é a diferença entre o empreendedor cristão e o não cristão? Há diferença? Qual seria a diferença? Por exemplo, um é mais inteligente que o outro? Não. Um sabe fazer melhor negócio com o outro só porque ele é cristão? Tem empreendedor cristão ruim? Tem empreendedor cristão que vai à falência? Tem empreendedor cristão que você não quer contratar porque ele também não segue... Não tem? Que você não quer contratar porque ele não segue princípios éticos, por exemplo. Tem empreendedor cristão que passa dinheiro por baixo do pano e se chama cristão e faz um negócio desse? Tem, não tem? Você vê como é que é o negócio? Qual é a diferença, então? Quando você fala, esse aqui é um empresário, é um empreendedor, ele é cristão. Qual é a diferença? Então, abra a Bíblia. Tiago, capítulo 4, cadê o Sandro? Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. E vamos ver o que o texto diz. Tiago, capítulo 4, 13 a 17. O que diz o texto? Pode ler para nós, Sandro. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós Peraí, Sandro, veja. Quando a gente lê um pedaço da Bíblia assim, já não fica meio assustado? Porque parece errado, não é? Ele não está dando uma chinelada no cara? Vamos, leia de novo, ó. Atendei agora vós que dizeis. Então, mas a gente diz isso de vez em quando. O empreendedor, ele não fala desse jeito. Vamos ler. O que dizeis o quê? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Ué, a Bíblia está nos proibindo de ser empreendedor? Porque, olha aí, ó, ele está pensando no amanhã, ele está dando um prazo de um ano, ele está dizendo que ele vai negociar e que o objetivo dele principal é ter lucro. Essas coisas são erradas, queridos? Não parece errado, não é? Mas não parece que ele está metendo o pau nessa pessoa? O texto não está dizendo? Cuidado aí, vocês que falam isso. Continua, o que o próximo versículo diz? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, veja bem. Que ele está contra o que exatamente o texto? O que ele está contra, queridos? Fala, Santo, o que ele está contra? Incerteza do amanhã. Fala no microfone. Por não saber o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas então, nós não podemos planejar o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã? Não parece que o texto está dizendo isso? Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, então você devia sentar no banco e dizer assim, não, o que é isso? Como é que eu vou ser empresário, empreendedor? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, qual é o futuro desse Brasil, essa roubalheira toda aí, eu não devia fazer planos. Vamos ler de novo. Continua aí, versículo
14, vós não sabeis, vai. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Se dissipa. Em vez disso, versículo 15, agora ele está ensinando. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, Ah, está aí, ó. não... Então, a primeira coisa que o empreendedor cristão é diferente é a palavra dependência. Ele disse assim, se o Senhor quiser, certo? Se o Senhor quiser. Mas veja o texto, continua lendo. Se o Senhor quiser o quê? Se o Senhor quiser, não só viveremos, Ou seja, Deus nos manterá com saúde, viveremos. como também faremos isso ou aquilo. Ah, mas então se é isso ou aquilo, ele tem um plano. Faremos isso, plano A, ou faremos aquilo, plano B. Esse cara não emburreceu só porque virou crente. Entendeu? Ele falou assim, não, peraí. Eu tenho dependência de Deus, mas eu tenho plano A e eu tenho plano B. Certo? Continua. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Então, peraí, só para dizer uma coisa. O que ele está metendo o pau é quando o sujeito não tem dependência, o que ele tem? Quando ele não tem dependência. Então, é evitar essa frase, uma frase difícil, arrogantes pretensões. Tá certo? Arrogantes pretensões. É uma pretensão, veja bem, é com C cedilha ou é com S? É com S. As pretensões orgulhosas. Pretensões orgulhosas. O sujeito que é dependente de Deus, ele tem que evitar a pretensão orgulhosa. Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui na minha Bíblia aqui, tem uma explicação dessa palavra no grego. Pretensão é uma conversa de fanfarrão. Cara que só fica falando, porque eu fui, porque acontecer, porque eu vendi tantas caminhonetes, porque eu vendi isso, porque é o jeito de falar. É uma certeza insolente e vazia, que confia no seu próprio poder e recursos, mas despreza vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. Isso que é uma pretensão. Não, porque eu tenho um negócio, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, isso que é arrogante pretensão. E ele diz ainda, confia na estabilidade das coisas terrestres. Uma coisa que a gente precisa aprender é que o mundo não é estável. Você vai ter uma crise. Você vai enfrentar uma crise. E como ele não é estável, é por isso que a gente guarda dinheiro, por isso que a gente guarda para o futuro, por isso que a gente faz uma reserva, que nós vamos falar daqui um pouco sobre isso. O homem cristão, quando ele começa o negócio dele, ele vai ter dependência de Deus. Se o Senhor quiser, 2, faremos isso ou aquilo, então ele tem plano A e plano B, e ele evita essa arrogância. Eu vou dizer assim, ó, queridos, eu já conheci na igreja, na minha vida de pastor, né? Sou 40 anos, sou pastor. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a falar de um jeito meio... É uma estupidez, né? A pessoa fala assim, não, porque quando... O senhor sabe, né, pastor? Quando eu ponho a mão, né? Põe a mão, a coisa sai, né? A coisa sai. Né? É a bênção do Senhor, né? Mas ele fala a bênção do Senhor, mas você sente que ele está falando dele. Porque quando eu faço, eu executo. Porque quando o negócio cai na minha mão, sai. A Bíblia diz assim, ó, cuidado. Isso é uma arrogância que não leva em consideração de que o mundo é um lugar instável. Que as coisas vão dar errado ali na frente. E a pessoa que fala desse jeito, ela já mostra um certo pecado oculto, que provavelmente tem mais coisa por trás. Está fazendo coisa errada para a coisa acontecer de verdade.
para a coisa acontecer depressa. Isso é outra coisa. O que a Bíblia diz lá sobre os ricos? A Bíblia não é contra o rico, diz, os que querem ficar ricos caem. Cadê o texto? Acha o texto para nós. Onde é que está? Acha aí, gente. Timóteo, alguém acha para mim? Eu escrevo aqui. Esse é um bom texto. Os que querem ficar ricos, 1 Timóteo 6, alguma coisa? Os que querem ficar ricos caem em destruição e miséria. Como é que é? 1 Timóteo 6, versículo 9. Sandro, lê para nós aí. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Não é um versículo forte. O cara que diz assim, não, meu negócio é ficar rico. Não, eu vou ficar de qualquer jeito. Eu vou crescer de qualquer jeito. Ele não está aprendendo assim, se o Senhor quiser. Eu posso fazer o plano A, mas se não der certo, eu tenho que mudar para o plano B. Não. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. E ele vai, e aí ele não paga os impostos, e aí ele sonega tal coisa, aí ele passa um dinheiro por baixo do pano. Então, o que diz o texto de novo? Eles caem em duas coisas. O que é? Que é os que querem ficar ricos. Os quais afogam na ruína. Não, no começo do versículo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Tentação e cilada. Tem uma tentação e tem uma armadilha. Ele cai nisso. Ele não está sendo cristão e ele está caindo na tentação e na cilada. E aí, em muitas concupiscências, o que é a palavra concupiscência? Aqueles desejos fortes da carne. O desejo forte de se promover, o desejo forte de ficar rico, o desejo forte da cobiça, o dinheiro, e aí ele quer tanto, que aí a última parte, que diz o quê? Que conduz ele aonde? As quais afogam os homens na ruína e perdição. Na ruína e na perdição. A Bíblia não é contra você ser rico. A Bíblia não é contra você progredir. A Bíblia é contra você não ser um empreendedor cristão, onde você coloca Deus em primeiro lugar, faz as coisas para a glória de Deus. Muito bem, entrando num outro assunto. Um dia eu estava vindo no carro aqui conversando com um amigo lá. Quais são as 5 coisas que a gente pode fazer com dinheiro? Ou tem que fazer com dinheiro? São 5 coisas, vamos ver. Faz a lista para mim. Como é que é? Investir é lá embaixo. Qual a primeira coisa que você tem que fazer com dinheiro? Primeira coisa que você faz com dinheiro é o quê? Ganhar, gente. Primeiro você tem que ganhar, tá certo? Agora, você ganhou, qual é a segunda coisa que você vai fazer com o dinheiro? Você vai gastar. Mas tem um grande segredo aqui do cara que fica rico. Qual é um grande segredo do cara que fica rico? Nesse ponto aqui. Grande segredo é o quê? Ele gasta menos do que ganha. Não tem nenhum rico, que gasta tudo que ganha, ou que gasta mais do que ganha. O cara fala assim, eu ganhei R$1.000. O cara é pobre. Como é que você acha que até que viemos falando no carro, um cara como o Silvio Santos ficou rico? Ele trabalhava na rua, gente, vendendo descascador de laranja. Olha aqui o descascador. Aí ele vende lá, ele compra por R$1, ele vende por 5, ele ganhou 4, ele comprou mais descascador de laranja, ele saiu para a rua gritando, vendeu mais descascador, inventou uma outra coisinha, mas tem uma coisa que ele fez, ele sempre gastou menos do que ele ganhou. Então, sobrou dinheiro. Se você não sobrar dinheiro, então tem gente sentada aqui que fala assim, quanto é que está sobrando do seu dinheiro mensal? Não, estou entrando no cheque especial. Você não tem chance. Você não tem chance, meu filho. Se você gasta tudo que você ganha, você não tem chance na vida. Agora, tem o cara também que não trabalha. O vagabundo. Tem o cara que está desempregado, é diferente, né? Tem o desempregado e tem o vagabundo, né? Mas tudo bem. Ele gastou, mas gastou menos. Se ele gastou menos, qual é a próxima coisa que ele fez? Ele guardar. Agora, se guardou dinheiro, qual é a próxima coisa que ele vai fazer?
Ele tem que investir. E nós somos cristãos, então nós também doamos dinheiro. Nós damos dinheiro para pobre, damos dinheiro para a igreja, damos dinheiro para obras que nós queremos, para missões, nós damos um monte de dinheiro. Então, nós erramos em quantas coisas dessa? Todas elas. Tem o sujeito que não sabe ganhar. Ele não é um bom empreendedor. Tem o sujeito que ganha, mas ele gasta tudo que ele ganha. Não sobra. Ele não sabe guardar. Se ele não guarda, ele não tem o que investir. Se ele não investe, ele não tem dinheiro, ele não está... Você pode perguntar. Pergunta na igreja assim, você é fiel no dízimo? O cara fala assim, não, estamos nos esforçando, o Senhor é grande e tal. Aí vai ver, ele dá 1% para Deus. Esses dias eu fiz uma pesquisa numa igreja, 300 e poucas pessoas foram entrevistadas. Joguei isso dentro, eu tenho um sistema que faz a pesquisa. Fiz a pesquisa, está lá assim, claro, eu não pergunto quanto a pessoa ganha, né? Mas ela vai assim, você guarda dinheiro? Não estou conseguindo guardar. Você já pagou sua casa própria? Não tenho nem plano, não tenho nada. Você não sei o quê? Não sei o quê. Você dá para o reino de Deus? Não. O cara assim, dou. Quanto? 1%. Quantas vezes por... Ocasionalmente. Então, claro, ele faz errado, não dá para Deus. Aí você teve, quando você pega uma ficha aí, que é a ficha limpa. Eu ganho, eu guardo, eu tenho uma reserva de tal tamanho, entende? Com essa reserva eu dou dinheiro para Deus, dou dinheiro para missões, dou mensalmente, dou 18% por mês. Aí você fala assim, o cara está com a vida no lugar. Ele tem um monte de coisa que ele faz, inclusive para Deus, porque faz do jeito certo. Muito bem, então eu quero agora, nesse momento, que vocês conversem entre si, depois os microfones vão buscar as respostas. Por que o brasileiro não guarda? Responda isso. Por que o brasileiro não tem o costume de guardar dinheiro? Pode conversar entre vocês, nós vamos ver as respostas. Vamos lá. Por que o brasileiro não guarda? Cadê o microfone? Ok, vamos fazer uma lista, pode falar. Pode falar que eu escrevo aqui. Por que o brasileiro não guarda? Uma questão cultural. Não é ensinado nas famílias, é passado de pai para filho, essa questão de guardar dinheiro, educação financeira. Isso. Não é ensinado em casa. Tá certo? Depois. Não tem o hábito de se planejar para o futuro. Quem que está falando? Quem está falando? Aqui, como é que é? Não tem o hábito de se planejar para o futuro. Não pensa a longo Ele não prazo. tem isso, não tem o hábito de pensar no futuro. Ele vive o presente, é verdade. O que mais? Falta de administração? Sim, né? Tem a ver com esse negócio aqui. Então, não administra. Por que ele não guarda? Ele não administra o que já tem. Tá certo? Não administra. O que mais? Ele tem o hábito de viver uma vida de aparência, e essa aparência Excelente. é frustrada e faz com que ele gaste muito mais para viver essa vida. Aparência. Ele quer parecer ao invés de ser. Entendeu? Quer mostrar que tem. Não há orçamento. Não faz. Né? Isso aí já está aqui. Orçamento é para outra pessoa, tá certo? Ele não guarda. Como é que ele vai fazer orçamento? Mas não pensa no futuro. Não tem orçamento. O que mais? Pois não. Ele cai na laçada do capitalismo, sempre gastando e não guarda. Sempre ele caindo nos... Hoje, como o capitalista está pegando muito, ele começa a gastar e não tem noção de guardar. Muito empréstimo. A palavra capitalismo não está certa. Ele é um... Consumidor. Consumidor, consumista.
Consumismo. Tá certo? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre consumismo. Consumismo. O que é consumismo? Tem muito a ver com esse negócio da aparência aqui, ó. Consumismo tem muito a ver com eu gastar, porque eu preciso ter agora. Esse é um negócio muito forte. Eu preciso ter agora. Então você tem agora, joga na prestação e vai pagando. Como eu não tenho orçamento, eu não sei quantas coisas cabem no meu orçamento, mas eu preciso ter agora. Que vem de uma mentalidade de pobreza, até um complexo de inferioridade. Não, coitado de mim, eu sou ruim, eu sempre fui pobre, agora eu tenho a chance de comprar, agora eu vou comprar. E aí ele dá um passo que ele não podia dar. Ele quer ter, e ele quer ter agora. Né? Mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Pô, tem mais um aí, vamos ver. Compra o que não precisa. Como é que é aquela frase? Tem uma frase, como é que é? A gente compra o que não precisa, você sabe a frase? Não, como é que é? Espera aí, ele vai falar, vai lá, vamos lá, fala para aí. O que eu sei é, compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. Isso, alguma coisa assim. Né? Quem não é seu amigo, né? Quero impressionar quem não é seu amigo. Eu quero falar uma coisa chamada paternalismo do Estado. De alguma forma foi ensinado para nós um negócio chamado paternalismo do Estado. Quem é que vai cuidar de nós quando a gente ficar velho? O governo vai. Essa foi a promessa. Quem fez essa promessa, em 1940, foi um sujeito chamado Getúlio Vargas. E ele falou assim, não, tem umas pressuposições, eu vou ser bem categórico nesse negócio. O que ele falou? Ele falou assim, ó, o povo brasileiro não tem cultura. O povo brasileiro não tem conhecimento. O povo brasileiro não sabe guardar. O povo brasileiro não planeja o futuro. Então, nós vamos fazer isso por vocês. Então, você faz o seguinte, para que o patrão não explore você, nós vamos ter um negócio chamado FGTS, tá certo? Nós vamos ter um negócio chamado 13º, nós vamos ter um negócio chamado férias, nós vamos ter um negócio chamado e algumas INSS, tá certo? E principalmente essas coisas que geram dinheiro mensal, nós vamos obrigar o patrão a pagar mais, o patrão paga mais e você paga um pouquinho. E claro, todo esse dinheiro, quem que vai cuidar dele? Nós cuidamos. Você pode ficar tranquilo, nós, o governo, ficamos com esse dinheiro. E quando você ficar velhinho, nós devolvemos para você até o dia que você morrer. Não é muito bacana isso? Olha que bacana. Então, agora, eu não preciso guardar. Por que eu vou guardar dinheiro? Eu estou pagando INSS. E aí, quando tem agora a reforma que está acontecendo em Brasília, porque se não fizer a reforma, nós vamos à falência, então aí nós somos todo mundo contra, porque nós achamos que tem que continuar. Ninguém previu, no tempo de Getúlio Vargas, que nós teríamos muito menos gente contribuindo e muito mais gente recebendo. Ninguém previu de que nós teríamos uma medicina que faz a gente viver até os 100 anos de idade e que nós íamos decidir ter menos filhos. Então, nós temos pouco filho que trabalha e contribui e temos mais velhos pronto para receber. Né? Agora, essa é só a matemática, porque, claro, não tem ninguém roubando, ninguém desviando dinheiro, não tem nada. Né? Eu estou falando a matemática, tá certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse tipo de mentalidade, ela baseou-se, queridos, nesse negócio aqui, ó. Brasileiro não vai conseguir. Agora, eu morei nos Estados Unidos 3 anos e meio, e eu tive lá um emprego. Quando eu fui assinar o emprego, né, era uma carta. Estamos convidando o senhor Ebenezer Bittencourt para fazer o seguinte, tarará, 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 tarará. O salário que nós vamos dar para o senhor é $3.000. Se concordar, assine embaixo. Era só isso. Eu falei assim,
Mas e o INSS? O que é isso? E o 13º? Hã? Eu tenho um mês de férias? Não, o senhor pode tirar férias quando o senhor quiser. Se o senhor tirar uma semana de férias, isso é abatido do seu salário. Claro, o senhor tirou férias, o senhor não trabalhou, então não ganha os 3.000, ganha só 2.250. Entendeu? Sei lá o que foi a conta, né? Eu falei assim, mas como? Vocês não vão cuidar de mim? O pobre brasileiro? É porque eles fazem assim, ó. Ah, você quer guardar dinheiro para aposentadoria? Você guarda. Ah, você quer guardar dinheiro para a sua questão de Unimed, saúde? Pague a Unimed. Ah, você precisa de dinheiro para depois trocar de casa? Guarda um pouco mais de dinheiro. Viva com menos. A pressuposição é totalmente diferente. Você tem cultura, você tem conhecimento, você deve fazer o seu planejamento de guardar, você deve planejar e deve guardar. A responsabilidade está na sua mão. Nós estamos combinados em pagar esse salário. Totalmente diferente, não é, queridos? Eu levei um susto. Por quê? Porque eu estou acostumado com o pessoal que vai cuidar de mim. E por isso eu não preciso cuidar. O governo vai cuidar. O governo é o meu paizão. E aí você chega na Bíblia e você tem um susto. Vamos abrir, todos abram lá. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 é o dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, 14 a 17. Êxodo capítulo 20, 14 e 17. São os 4 últimos mandamentos. Sandro, o que diz o versículo 14? Não adulterarás. Pronto. Então veja bem. Não adulterar, a gente pensa só em quê? A gente pensa em ter relações sexuais com uma pessoa casada. Mas adulterar não é só isso. Adulterar não é só isso. Significa o quê? Vamos lá, no mundo dos negócios. Não colocar água no leite. Entendeu como é que é? Não adulterar o produto. Não o quê? Não colocar água na gasolina. Não adulterar. Hã? Não falsificar a assinatura. Está vendo? Isso é adulterar. No mundo dos negócios. Qual é o próximo? Não furtarás. Não furtarás. Aí, ó, se Brasília seguir só esse aqui, né? Não furtarás. Olha aí, ó. Não furtarás. Não, mas é importante isso aqui. Não furtarás significa, isso aqui é muito importante, que você tem direito à posse. Isso aqui é muito importante. Se Deus disse que eu não posso roubar de você, significa que o que é seu, é seu. É aqui que mata o comunismo. O que é seu não é meu. O seu é seu, porque você conquistou com a sua força, e eu não devo roubar de você. Eu não tenho o direito de tirar de você o que você conquistou. Não furtarás. Então é um direito de posse. Nesse sentido, nós vamos dizer assim, ó, agora eu estou esticando um pouquinho, mas a Bíblia ensina que você pode ser dono do seu capital. Você pode ser capitalista nesse sentido. Não aquele capitalista que está, como é que diz, agressivamente explorando as pessoas. Estou falando assim, ter o seu capital. Você não comprou, você não comprou a sua empresa não deu lucro, com a empresa você comprou o terreno ao lado, a empresa é sua, o terreno é seu, o material é seu, você comprou sua casa, você comprou o seu carro, é seu, não roubarás. Não tira dele, porque ele tem direito à propriedade. Né? Qual é o próximo? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, se eu não posso ter falso testemunho, como é que você acha que ficam todos os contratos? Todos os contratos que eu assino, eu preciso assinar e a minha palavra tem que valer. Eu não posso mentir. Eu não digo um falso testemunho, eu falo a verdade. E por último, o que é? Não cobiçarás a casa de teu próximo. Espera aí, só não cobiçarás.
De novo, não cobiçarás, a gente sempre leva para o lado sexual da coisa, né? Não, o cara está cobiçando a mulher do próximo, né? Então a gente pensa assim na parte sensual. Mas, de novo, cobiça não é só coisa sensual. Quer ver a lista que ele fez lá? Olha a lista que está na Bíblia. Ele diz, não cobiçarás o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não, antes é a casa. A casa primeiro. Começa de novo. Desculpa. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Depois. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não pertence a você. A mulher é do outro, o jumento também, o boi também, a casa também. Não meta a mão no que é do outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, eu não estou equiparando a mulher com o jumento, certo? Só estou dizendo assim, gente, que não, você tem que entender o contexto histórico. Naquele tempo a gente comprava a mulher. Chegava para o pai dela e dizia assim, estou querendo casar com a sua filha, quanto é? É tanto, vou levar. Entendeu como é que havia uma negociação? Não, mas era assim, né? Então, não era. E o cara rico, quem era o cara rico? É o cara que podia ter 4 mulheres, porque tinha dinheiro para ter. E o cara pobre tem uma só. Entendeu como é que é? Né? Mas, vocês têm que entender, veja, isso é o contexto cultural que está sendo escrito o livro. Então, o livro diz assim, não cobice o que não é sua propriedade. Então, veja bem, aqui é para você não furtar a propriedade do outro. Aqui é um problema do coração. Não fique no teu coração olhando com aquele olhinho lá a propriedade do outro. Porque às vezes a gente é tentado a fazer isso. Você sai aqui na porta da igreja e fala assim, nossa, olha o carrão do cara. Nossa, um dia eu vou ter um desse, hein? Nossa, para com isso, cara. Não saia do realismo. Não saia do realismo. Baixa a bola. Se você puder ter um carro igual a esse, um dia você terá. Mas se você não puder, meu, e daí? A nossa vida é uma vida onde a gente não modifica as coisas, a gente não tira do outro, a gente mantém a palavra dada, os contratos, e a gente não fica com o coração cobiçando o que é do outro. Nós somos bons empreendedores. Sonhamos com o futuro, organizamos, fazemos uma coisa certa. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi o ano passado, que eu não sabia, e que é um negócio assim, contra o paternalismo do Estado. Um negócio assim absurdo, eu nunca tinha visto que isso estava na Bíblia. Vamos abrir, Deuteronômio 24, 10 a 13. Deuteronômio 24, 10 a 13. Isso aqui é um empréstimo para a pessoa muito pobre. Empréstimo para a pessoa muito pobre. Então vamos entender o que ele está dizendo aí. Vamos lá, Sandro, o que diz? Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ou seja, se você emprestar, ele te deu uma garantia, um penhor, mas você não entra na casa dele para pegar o penhor, está dizendo. O que você tem que fazer? Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestasse, aí te trará o penhor. Então, você fica fora de casa, não entra na casa dele, Ele vai trazer lá fora e te entregar aquilo que é o penhor, a garantia. Ele pediu um empréstimo, você pediu uma garantia. Entendeu? Muito bem. Mas e se o cara for pobre demais? Então vamos lá. Porém, se o homem for pobre. Porém, se for o homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Isso é estranho demais. Como assim não usarás de noite o seu penhor? Porque é o seguinte, qual é a definição de pobre? O super pobre. O super pobre na Bíblia era o cara que só tinha uma capa. Ele tinha um manto. E ele usava o manto para deitar numa esquina ali e era o cobertor dele. Esse era o super pobre. Então o super pobre vem te pedir um dinheiro. Aí o que ele diz? Se o homem for pobre, não usarás de noite o penhor. Não usarás. Leia. Em se pondo o sol,
restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não, então, olha aqui, ó. Entenda um empréstimo para o cara pobre. Aqui tem um sujeito que é o cara rico. Vem um cara pobre que a única coisa rica que ele tem é uma capa. Tá certo? Aí ele diz assim, o senhor poderia me emprestar R$100? Ele diz assim, posso. O que você deixa como garantia? A minha capa. Então, por favor, pendure aqui nesse prego na parede a sua capa. Eu lhe dou R$100, me diga como é que você vai pagar. Eu vou pagar o senhor R$5 por dia, R$3 por dia. Aí o sujeito vai no dia, faz o negócio dele, tá certo? E ele volta. Quando ele volta no final do dia, ele paga R$3, foi o combinado, R$3, R$2, pega a capa e vai dormir com ela. No outro dia de manhã, ele vem, põe a capa no prego e vai trabalhar, volta a pagar mais R$2, pega a capa, vai dormir. A Bíblia sempre promove a responsabilidade. Diz assim, você é pobre, você está pedindo R$100 para mim? Deixa a capa aqui no prego. É a garantia. Hoje, se você chegar para um cara pobre e dizer assim, poxa, igreja, irmão, podia emprestar aí uns R$2.000? Você fala, o que você vai dar como garantia? Pô, irmão, o que é isso? A palavra de crente, estou dando a palavra. Não serve. Deixa aqui o seu celular e mais, entendeu? Uma televisão e um liquidificador, de garantia. Aí quando o senhor me pagar os R$2.000, eu devolvo a garantia. O que você acha que aquele pobre sentiu todos os dias, quando ele tinha que voltar e pendurar o negócio no prego, e ir trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para pegar o cobertor para ele poder dormir? O que ele sentiu? Eu tenho que pagar esse negócio o mais depressa possível. Não é isso? Criou responsabilidade no pobre. No Brasil, nós temos um governo que diz assim, nós vamos dar Bolsa Família. Qual é a garantia? Qual é o payback? O que você vai dar em troca? Não, nada. Você só vai receber. Olha que bacana. Aí ele fala assim, aí a única coisa que criaram lá atrás é assim, para você receber a Bolsa Família, teus filhos têm que ir para a escola. Até eu achei um sistema bom. Aí o filho é vagabundo, o filho não vai para a escola, né? Quando começa a aparecer que ele faltou na escola, deveria dizer lá, então, ó, essa pessoa aqui que o filho não está vindo, não pode receber a Bolsa Família. Aí a mãe vai lá na escola, vira para a diretora e fala assim, então, quer dizer, vocês vão tirar até a comida do meu prato, né? Meu filho está aí, ó, porque o sistema foi criado para que aquela mãe pudesse forçar o filho a ir para a escola, para que a educação do filho fosse melhorar a vida da família no longo prazo. A mãe não tem controle sobre o filho, ela não manda o filho sobre a escola, ela não recebe, e aí a diretora da escola fica com dó. E aí então ela diz que o moleque veio na escola. Aí ela diz e a pessoa continua recebendo. Um amigo meu trabalhou no conselho, como é que chama esse conselho? Rapaz, estou esquecendo o nome. Não é tutelar, não. Era um que fazia essa avaliação de Bolsa Família na cidade. Cidade pequena, 9.000 habitantes. Ele me contou a história. Aí ele entrou no conselho. Chega no conselho, ele quer... Igreja é uma escola, né, gente? Igreja é uma coisa maravilhosa, né? Aí ele pegou o estatuto do negócio, leu, descobriu como é que era e tal, foi para a reunião já pronto. Era a primeira reunião dele. Aí ele virou para o cara e falou assim, senhor presidente, eu quero agradecer a oportunidade e tal, eu gostaria de ter a lista de todos que recebem Bolsa Família na Bolsa Família. Né? Aí o presidente falou assim, colega, realmente nós não temos o costume de dar a lista, isso é uma coisa privada. Não, é uma coisa privada sim, o senhor tem toda a razão. A lista não pode ir para o jornal. Mas esse é o único lugar que a lista não é privada. Eu quero saber a lista, o senhor me dê a lista. Então esse cara crente
dizendo, eu quero a lista para verificar. Não, isso nunca faz mais de 10 anos, nunca ninguém vê a lista, eu quero ver a lista. E aí tem um negócio lá no conselho, uma regra que é assim, ó, todos têm que assinar a ata no final da reunião. Se não assinar a ata, a Bolsa Família não vem no próximo mês. Então ele falou, se o senhor não me der a lista, eu não assino a ata. Aí o cara ficou nervoso, levantou, pegou o telefone, chamou não sei quem, que mandou por e-mail, que imprimiu, está aqui a lista, ele agradeceu, assinou, levou para casa. E aí agora eu estou dando os números, não com toda a precisão, mas tinha assim 950 nomes. Aí ele, é cidade pequena, gente, o cara vai. Esse aqui trabalha na prefeitura, é funcionário público, não pode receber. Esse aqui também não pode receber. Esse aqui não pode. Esse aqui está o nome dele 2 vezes, esse aqui está 2 vezes, esse aqui... Ele sozinho, sem fazer muito esforço, ele cortou 50%. Foi de 900 e pouco para 400 e poucas pessoas. Levou para a reunião. Só que aí você descobre o seguinte, todos aqueles funcionários da prefeitura que estavam recebendo, eles vão dizer que não estavam recebendo. E sabe uma coisa? Pode ser verdade. Pode ser que alguém estava recebendo, que era membro do conselho. Mas não ficou provado nada, ninguém sabia de nada. Entendeu? Aí reduziram a lista. Porque um crente pediu a lista, descobriu o sistema, para dar a bolsa para quem pode receber, promover responsabilidade, ao invés de fazer gasto público. Tá, tudo bem. Isso aqui é sobre empreendedorismo, eu só queria mostrar que a Bíblia, mesmo quando trata com o mais pobre das pessoas, ela diz, faça de um jeito que você promova a responsabilidade. O que a Bíblia diz sobre igreja? Não estava no meu, lembrei isso aqui agora. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. O que diz 1 Tessalonicenses? Acho que é 1 Tessalonicenses 4. Deixa eu ver se eu acho. 1 Tessalonicenses 4, onde fala quem não trabalha não coma, aquele negócio todo. Ou é 2? Alguém sabe? É 1 Tessalonicenses. 2, 3, aqui, começa no versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Vamos colocar aqui, ó. 2 Tessalonicenses 3, começa do 6 em diante. Vocês vão se assustar com o que a Bíblia diz, para nós fazermos na igreja. Vai. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Tá, veja bem, ele está falando desse cara que anda desordenadamente, certo? Aí ele diz que ele mesmo nunca andou desordenadamente, versículo 7, diz que ele nunca comeu à custa de outra pessoa, ele sempre trabalhou de noite e de dia. Versículo 9, ele explica que ele tinha o direito até de receber o dinheiro, etc. Versículo 10, porque ainda convosco vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque estamos informados que há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Claro, se o cara não trabalha, está com tempo de sobra para meter se intrometer na vida dos outros. Agora, versículo 12. Qual é o versículo que ele diz para fazer com essas pessoas? A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Isso é um princípio, queridos. Você trabalhe e coma o pão que você ganhou. Trabalhe e coma o seu próprio pão. Esse foi o primeiro princípio de Gênesis, capítulo 3. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é assim, sem suar comerás o teu pão. Não é, pede para os outros te dar e ganhar o pão. Não, você trabalha e tranquilamente do seu trabalho você come o seu pão. Continua, o que diz o outro? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Claro, quando precisar ajudar uma pessoa, ajuda. Continua. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o. Esse é difícil, hein? Aqui tem um sujeito na igreja, vagabundo,
Já conseguimos um emprego para ele. Ele não quer trabalhar. Eu tive um cara desse. O que a Bíblia diz? Notaio. Sabe o que é notaio? É assim, ó, pega uma caneta, marca na testa. Esse aqui, ó, isso aqui é vagabundo. Tá certo? Notaio. Não, é isso que significa a palavra notaio. Deixa marcado esse cara, notaio. Aí o que diz o resto do versículo? Nem vos associeis com ele. Não vos associeis com ele, não faz sociedade com esse cara. Não fica amigo desse cara. Ele é vagabundo. E aí? Para que fique envergonhado. Para que fique envergonhado. Mas aí ele diz, versículo 16, não o considere um inimigo, mas advertiu como irmão. Eu tive um cara desse na igreja em Caxias do Sul. O cara chegou na igreja e disse, pastor, pelo amor de Deus, estou chegando aí na cidade e tal, aqui é uma igreja jovem, será que o irmão não teria aí um lugar para ficar e tal, estou procurando emprego, então vamos ajudar o cara. Então tinha uma república de rapazes, onde tinha uma cama sobrando. Ele foi lá e foi dormir lá na república, tá certo? E aí, assim, passa uma semana, cadê o emprego? Não achou. Passa uma semana, cadê o emprego? Não achou. Passa um mês e ele está assim, pede 10 reais para esse, pede 20 para aquele, pede não sei o quê, vai pedindo dinheiro emprestado, fica devendo para todo mundo, que ele vai. Finalmente, eu fui lá um dia de manhã. Entro de manhã, na coisa, ele está dormindo na cama, com a Bíblia aberta assim na cara, assim, né? Vamos inventar um nome aqui, dá para ele, né? Vamos supor que ele chame João. E eu entrei no quarto e falei, João, meu amigo, como vai? Ele acordou assustado, aquele olho vermelho de quem acorda. Às vezes, pastor, estava aqui meditando. Eu falei, estava, você estava meditando. Você está achando que a Bíblia, ela entra por osmose, né? Entra por sei lá, meditando, vagabundo, né? Eu falei, cara, você tem que procurar emprego. Esse cara nos deu uma dor de cabeça, gente. Nós éramos uma igreja pequena, 100 e poucas pessoas. Chega domingo, na hora do compartilhar, ele levanta a mão. Pastor, posso dar um testemunho? Pode, João. Conseguiu o emprego. Cara, a igreja que não era pentecostal, ficou. Na hora. Aleluia, aleluia. O cara conseguiu um emprego, tá certo? O negócio foi assim, fantástico. No outro domingo, eu falo, João, e aí, cara, como é que foi a semana de emprego? Ele falou, pastor, sexta-feira eu já pedi demissão. Eu falei, mas como? Não, pastor, olha a explicação. Ambiente muito ruim, né, pastor? O gerente grita com a gente, né? Fala palavrão, né? Fica aquela musiquinha no rádio, mas não é música gospel, não é crente, né? Aquela musiquinha, aquilo lá, você sabe que aquilo fica na cabeça da gente depois, né? E aí os caras fumam lá fora, mas aquela fumacinha vem entrando, e fica entrando uma fumacinha. Pastor, não deu. Eu quero trabalhar num ambiente gospel. Aí eu virei para ele, porque, Newton, eu quero te explicar o seguinte, eu sou um cara muito amoroso. Eu sou um cara assim, que beijo a vovozinha, o cara é muito amoroso na igreja, né? Então, quando eu faço aconselhamento, é um amor, é uma sensibilidade, eu sou um psicólogo. Aí eu virei para ele e falei assim, Jorge, por que você não morre? Ele falou, nossa, pastor, estou mandando morrer. Eu falei, não, é o único jeito de você ir para um ambiente gospel. Você é vagabundo, desgraçado, eu falei. Você vive nesse mundo, tá? Conseguiu um emprego e 5 dias depois, você sai, nossa, eu queria bater no cara, mas bater assim, cristamente, negócio... Ai, meu Deus do céu. Você vê como é que é o negócio? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, não vos associeis. Esse cara vai criar problema para você. Então, o que a Bíblia ensina sobre empreendedorismo? Quero terminar com isso. Nós estamos chegando, deixa eu ver, já passamos do meu tempo? Já passei do meu tempo, 11 minutos. Com isso eu termino. José do Egito. José do Egito, capítulo Gênesis 41, versículo 32. Gênesis 41, versículos 32 a 35. É aquela história das vacas gordas e das vacas magras. Aí o faraó teve aquela visão e tal, chamaram o José do Egito,
E José diz que os 7 anos das vacas gordas serão 7 anos de fartura, e que os 7 anos das vacas magras é de... E aí o rei fica assim, o que nós vamos fazer? E aí José dá o conselho, 4 conselhos para qualquer empreendedor. Qualquer, quais são? Então vamos lá, versículo 32. O que ele diz? Gênesis 41, 32. Primeiro conselho, vai. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Continua. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio. Primeira coisa é um princípio de liderança. Ele diz, escolha um homem. Escolha um cara para liderar esse negócio. Esse homem tem que ter 2 características. Quais que são? Um homem o quê? Ajuizado e sábio. Ajuizado e quê? Sábio. Sábio. Depois, continua. E o ponha sobre a terra do Egito. Isso. Continua. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Então agora, além desse cara, você lhe dá um conselho de liderança, administração. Ele diz assim, olha, vai ter plantação em muitos lugares. O senhor coloque o administrador perto da produção. Um camarada que vai controlar a qualidade, controlar recolhimento, controlar, assim, todas as cidades vai ter administrador para juntar esse negócio. O que mais? E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito. Aí, financeiro. Guarde 20%. Guarde 1/5. Guarde 1/5. Tudo que todo mundo produzir, o senhor guarde 1/5. E depois? Nos 7 anos de fartura. Isso. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Isso. E recolham cereal debaixo do poder de Faraó. Debaixo do poder do Faraó. Então, controle central. Controle central. Tem que ter controle. A mão de Faraó vai estar controlando esse negócio. Tem uma pessoa que preside. Uma coisa que então, esses são os conselhos. Escolhe um sujeito. Ele tem que ter juízo. Não pode ser um cara que enche a cara. Tem que ser um cara sóbrio. Tem que ser um sujeito inteligente. Ele é hábil no sentido técnico. Ele é bom de administração. Um cara que conhece. É um cara que está num nível X. Esse cara, escolhe esse cara. Mas um homem não vai fazer milagre. Então, põe administrador em todas as cidades. Então, esses dias estava conversando com alguém e falei assim, com você antes, agora na janta, eu falei assim, quem que controla a sua produção? Porque se você não tiver alguém controlando a sua produção, você não controla a qualidade. Se você não controla a qualidade, lá na frente, isso milita contra você. E pode ter um sujeito que entrou ontem aqui, que é o seu empregado, que está fazendo errado. Precisa ter um supervisor em cima deles assim, não. Quando o cara já é comprometido com a qualidade, ele tem chance de virar supervisor, porque esse camarada está comprometido. Mas quando ele não está comprometido, tem que ter alguém sobre ele. É o que ele falou, põe um administrador perto das colheitas, recolhe 20%. 20% não é um número mágico, lembra? 20% é porque eles estavam numa época de abundância enorme, eles estavam ganhando muito dinheiro, muito. Então, quando você ganha muito dinheiro, guarde 20%. E tenha controle, tudo isso sobre o controle de Faraó. Então, devia ter gente do governo central que ia de cidade em cidade controlando os administradores que estavam controlando os outros. Esses foram os conselhos de José. Vamos falar sobre essa parte dos 20%. Vamos ver a matemática dos homens de negócio aqui. Guardar 20% durante 7 anos é a mesma coisa que guardar 5% durante quantos anos? Como é que é? 28. Disso aqui, eu tirei um princípio que eu ensino em todo lugar que eu vou. Você precisa, no mínimo, guardar 5%.
Não está na Bíblia desse jeito, mas é assim, ó, é muito difícil guardar 20. Vamos pensar assim, o cara que ganha um salário mínimo, ele ganha R$1.000, 900 e pouquinho, para ele guardar 20% é quase impossível, gente. 20% é R$200, é difícil. Mas se o cara ganha 10 mil, não é difícil ele guardar 2, guardar 20% e viver com 8. Na verdade, tem que viver com menos, porque ele vai guardar 20%, ele vai dar 10 para Deus, umas ofertas, vai guardar um negócio para as férias dele, vai viver com menos. É uma vida mais simples, é uma decisão muito séria para ele guardar esses 20. Mas numa vida normal de todos nós, eu diria assim, guardar 5 não tem como não guardar. Você precisa guardar 5. O cristão verdadeiro, ele ia dar 10% para Deus, talvez ele dê mais alguma coisa para Deus, em termos de ofertas, etc. Vamos deixar nos 10. Ele vai guardar 5% no longo prazo. Se ele guardar 5%, estão comigo aqui na matemática, se ele guardar 5% durante 20 anos, ele vai ter os 100% do orçamento anual dele. Se você guardar 5% durante 20 anos, depois de 20 anos, você vai ter um orçamento anual guardado. Essa conta eu fiz para o Instituto Haggai. Quando eu entrei no Instituto Haggai há 16 anos atrás, eu falei, 5% nós vamos guardar, porque daqui 20 anos, quando eu sair do Instituto Haggai, o próximo gestor do ministério vai ter um orçamento anual guardado. E eu achei que eu estava tendo uma ideia brilhante, né? Não. Aí caiu na minha mão aquele livro do Jim Collins, onde ele diz assim, as empresas que duraram mais do que 100 anos, elas tinham de 7 a 10 vezes o seu orçamento anual em ativos. Então, qual é o orçamento da sua empresa? Meu orçamento, o que eu vou gastar um ano é R$1 milhão. A empresa que dura 10 anos é aquela que tem 10 milhões, de 7 a 10 milhões guardados. Por quê? Porque quando a economia for mal, quando a coisa for ruim, ela conseguiu sobreviver. Então, essa crise afetou o nosso ministério também. Nós dependemos de igreja, nós não temos de oferta. Nós não temos uma igreja para ficar pedindo e mostrando a necessidade todo domingo. Pessoas assim têm que tirar isso da cabeça deles, que eu vou ajudar. Mas porque a gente tinha um dinheiro guardado, aquilo nos ajudou a passar pela crise, está nos ajudando a passar pela crise. Tá certo? Você precisa fazer isso, a Bíblia diz isso. Então, se você é um empresário, eu diria que você precisa fazer isso aqui sempre. Você tem que fazer na sua vida pessoal e você tem que fazer isso na sua vida de empresa. Agora, a vantagem. Quem guarda dinheiro tem uma coisa muito importante que acontece na vida dele, que é o quê? Ele aproveita a oportunidade. Ontem eu estava conversando com os pastores aqui, nós falamos sobre isso. Quem faz reserva, aproveita a oportunidade. E eu quero contar uma história bonita, que foi isso que aconteceu no Instituto Haggai. Nós começamos a guardar esse dinheiro, chegou um tempo que nós tínhamos assim uns R$500 mil guardados. E nós queríamos comprar essa nossa sede, que nós temos hoje, que é o nosso centro de treinamento. Só que quando apareceu a oportunidade, nós tínhamos apenas o dinheiro da sede, era mais ou menos uns 500 mil, tinha os 500 mil do fundo de José, a gente chamou de fundo de José, e tinha uns terrenos lá. E aí, quando teve a reunião do conselho, foi muito interessante. O conselho falou assim, não, pega esse dinheiro aí e compra, para aproveitar a oportunidade, porque tinha o dinheiro. Só que nós fizemos um negócio. Compra, mas quando vender o terreno volta para o fundo de José. Deus foi muito misericordioso, vendemos muito bem o terreno, vendemos por 540 mil, ele voltou para dentro do coisa. Esse dinheiro que a gente não deixou desaparecer, a gente não enfiou em construção, a gente deixou essa reserva. Aí entra 2008, entra a loucura aí do Brasil agora, que está acontecendo agora, esses últimos 2 anos, e as ofertas caem, e nós temos a nossa sede, e nós temos esse dinheiro aqui que está nos mantendo e nos sustentando durante anos. Se eu não tivesse aquele dinheiro, eu não teria oportunidade. Eu teria que negociar com ele assim, ó, o senhor aceita 2 terrenos? Não, não quero, olha, dificuldade, mas tinha uma liquidez.
Tudo porque nós seguimos o princípio de José do Egito. Guarde 5%. Guarde 5%, sempre. Sempre. Então, eu fiz isso nas igrejas que eu fui pastor, fiz isso no Instituto Haggai, fiz isso na minha vida. Desde que eu me lembre, eu fico guardando 5%. Porque na minha velhice, eu não queria confiar no INSS para me sustentar. Gente, essa é a minha palestra de hoje. Foi meio comprida, mas um monte de versículo da Bíblia que a gente estudou. Vamos rever as minhas teses principais. Minhas teses principais o empreendedor é aquele que tem disposição e capacidade para idealizar, coordenar e realizar seus projetos, serviços e negócios. Qual é o diferencial do empreendedor cristão? Ele é dependente de Deus, mas ele planeja, ele faz o plano A e o plano D, e plano B. Ele não tem arrogantes pretensões, ele não fica se gabando, se confiando no seu próprio poder e recursos, ele acredita que as coisas poderão ser não estáveis no futuro, ele faz reservas, ele pensa no futuro. O que a gente tem que fazer com o dinheiro? Ganhar, gastar, guardar, investir e doar. Por que brasileiro não guarda? Brasileiro não guarda porque a lista é enorme. Não teve a escola dos pais, não teve o exemplo, não tem o costume, quer parecer ao invés de ter, e o brasileiro foi formado há mais de 70 anos sobre a importância do Estado. O Estado cuidará de você. Aí eu peguei e desviei a minha tese aqui, a minha palestra, para mostrar que a Bíblia não é paternalista. A Bíblia, ela provoca responsabilidade. Então, Êxodo, a responsabilidade dos mandamentos no mundo dos negócios. Não adultere os produtos, os processos, não adultere. Não furtarás, deixa a pessoa ter aquilo que ela conquistou. Não cobiçarás, cuidado com o seu coração para não ficar desejando o que o outro tem. E não dirás falso testemunho, diga a verdade, assuma os contratos que você fez. Deuteronômio 24. Quando emprestar para o pobre, não é errado pedir uma garantia. Desde que você peça a garantia e haja um sistema de provocar a responsabilidade nele. Claro que você pode também dar dinheiro para o pobre, não é errado dar, está na Bíblia também. Mas se você for emprestar, não é errado pedir a garantia. Por último, o fundo de José. Aprenda a ter um homem bom na liderança. Aprenda a ter administradores controlando qualidade, recepção e tudo. Guarde 5% no mínimo, ou 20% se você tiver nas vacas gordas. E tenha tudo sob o seu controle. Que Deus nos ajude a seguir esses princípios. Olha o que o texto lá diz. Visão e liderança. Atitudes que geram crescimento. Eu fiz a lista. São todas atitudes que geram crescimento se nós seguirmos o que a Bíblia está ensinando. Obrigado. Amanhã de manhã a gente continua, então. Deus abençoe. Você